Olá, minha gente iluminada! Hoje eu vou trazer uma história para você que eu ainda não tinha contado para ninguém. É um processo terapêutico de autodescobrimento que eu passei, que foi o seguinte: aconteceu mais ou menos um ano atrás, em julho de 2018, houve aquele episódio que vocês devem lembrar muito bem, daqueles garotos presos dentro de uma caverna na Tailândia. E naquela época eu olhava para essa situação, eu via as notícias na TV e começava a sentir um mal-estar, uma agonia, uma sensação de morte. Eu tinha palpitações, falta de ar, gelava a mão e eu ficava pensando, gente, isso não está certo, o negócio está acontecendo lá do outro, está acontecendo lá do outro lado do mundo. Por que eu estou sentindo isso? Da onde vem esse sentimento e essa sensação? E eu uso muito para olhar para os meus conflitos, para os meus medos, para as minhas tristezas e também para os acontecimentos de fracasso que eu enfrento. Eu uso muito a meditação com o auxílio de técnicas de respiração que expandem a consciência. Inclusive, algumas dessas técnicas eu já tive descrevendo aqui pelas redes sociais, e daqui a pouquinho eu vou fazer um outro vídeo trazendo uma técnica que eu criei, bastante interessante. Mas vamos aqui olhar para esse meu sintoma de medo, de fobia, diante daquela possibilidade de estar enclausurado, de estar dentro de uma caverna e de repente essa caverna se encher de água. Naquele momento, só de eu pensar nisso, eu quase saí do ar. E aí eu entrei para o meu quarto, onde eu faço a meditação, coloquei uma música e entrei nos meus processos respiratórios e me veio algumas informações. E uma delas é muito importante, que é a base das terapias integrativas. Que aquilo que eu rejeito, eu sou dominado. O que eu rejeito me domina, o que eu acolho me fortalece. Dentro da minha própria história, dentro da humanidade, dentro das pessoas, no que as pessoas apresentam a mim e principalmente dentro do meu próprio sistema familiar. E eu pude ali perceber, expandindo a consciência, vendo as imagens daqueles jovens ali dentro, olhando para a possibilidade futura daquela água subir, sufocá-los e matá-los. E eu falei, quer saber, eu vou olhar para isso mesmo. E eu entrei lá dentro, eu me visualizei ali dentro da caverna com eles. E com essa possibilidade da própria morte, e eu acolhi naquele momento, através da minha intuição, eu senti que eu deveria fazer aquilo, eu acolhi a possibilidade da morte, a probabilidade da minha própria morte. E eu senti, olha, já morreu tanta gente dentro de caverna, olha a história da humanidade, quantas pessoas não devem ter morrido dentro de cavernas, afogados ou soterrados, quantas pessoas não morreram nas últimas tragédias de tsunami, por afogamento, o quanto isso não faz parte da humanidade. Para que eu estou rejeitando? Para que eu estou achando que isso seria abominável, que isso não deveria existir, se isso realmente existe? E eu entrei naquele processo, eu falei, então eu enfrento a morte. E aí, naquele momento, eu senti a água subindo e eu estava ali com aqueles jovens ali e eu me senti na morte, como se eu tivesse morrido ali. É como se eu tivesse parado de respirar e eu dentro da água, sem respirar, mas de repente o medo passou, parecia que estava tudo bem, parecia que era agradável ficar naquela aguinha. E eu fui remetido naquele momento para uma situação do meu estado gestacional, ou seja, existia em mim um trauma gestacional, algo que aconteceu durante a minha própria gestação, quando eu estava dentro do útero da minha mamãe, aonde ali eu passei medo na véspera do nascimento, aonde eu fiquei com medo de não respirar, de afogar ali, de não conseguir nascer, porque a gente acessa o campo
de informação, e a gente vê que muitas crianças não conseguem concluir uma gestação e são abortadas ou morrem durante o nascimento. E eu pude acolher também o meu passado na probabilidade e possibilidade de morte dentro de um ambiente de água. E aquilo foi extremamente libertador. E eu pude me ver liberto totalmente daquele sintoma físico de medo, de angústia, palpitação, falta de ar que me trazia um sintoma fóbico mesmo. Quando eu acolhi dentro de mim a possibilidade da minha própria morte. E eu também acolhi dentro de mim o meu trauma de gestação, ou seja, aquele período que eu passei medo e risco real de não sobreviver, eu também acolhi dentro de mim e foi um processo libertador. E assim são as terapias integrativas, assim são os processos de autodescobrimento e de liberação, de libertação dos sofrimentos que as terapias integrativas nos trazem. E a gente tem o maior prazer de compartilhar com vocês todo esse conteúdo aí. Se você teve algum insight em relação a isso, coloca aqui no comentário, marca um amigo que você acha que vai gostar de ter acesso a esse conteúdo e faça você também as suas reflexões em cima do que você necessita acolher, o que você ainda teme, rejeita, que vai te dominando. Qual é a probabilidade futura ou o acontecimento passado que precisa ser acolhido em seu coração exatamente do jeito que foi, sem querer que tivesse sido diferente. Por mais difícil que seja, é o processo de libertação, liberação e de ganho de uma consciência mais ampla. Ok? Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.